nós estamos aqui no podcast Conexão Materna com Miriam Marques e Poliana Peron. E vamos entrevistar Pâmela Ribeiro. Ela é mais conhecida hoje como a mãe de 6, com quadrigêmeos e mais 2 filhos. Estaremos trocando experiências, Pâmela, sobre o seu dia a dia, o seu afeto, o seu acolhimento e principalmente porque ela tem um filho com transtorno do espectro autista. Olá, bom dia. Bom dia, Pâmela. É um prazer recebê-la aqui no nosso encontro. Obrigada. Tá? A gente gostaria de saber, Pâmela, como que foi essa trajetória sua do primeiro filho, dos quadrigêmeos e depois do caçula, né? E a sua rede de apoio. Como que foi a sua rede de apoio? Porque, a princípio, quando a gente recebe a notícia, né, mãe de quadrigêmeos, a gente tem que ter toda uma estrutura. E olha que é história, hein? A minha primeira filha é a Miriam, ela tem 13 anos. Ela é minha irmã biológica, né? Ela veio morar comigo, tinha 3 aninhos de idade, quase 4 anos. Depois desse período de um ano e pouco, eu tomei, assim, eu e meu esposo tomamos uma decisão de iniciar a tentativa de um filho biológico. Nós ficamos, dentro de todo esse período, ficamos 2 anos tentando. Depois desses 2 anos, a gente buscou ajuda médica. Na época, assim, eu passei por uns 3 ginecologistas, né? Depois até buscar um especialista, inclusive foi o Dr. Sebastião, mesmo da Miriam. E quando nós iniciamos o tratamento, realizamos aquela porrada de exames, Sim. né? Muito exame, toda aquela ansiedade. Estávamos nesse mesmo período, a adaptação com a Miriam, né, aprendendo a ser mãe, ele aprendendo a ser pai, aquelas responsabilidades novas de ensinar um novo membro na família, aquela rotina toda. E, ao mesmo tempo, aquela angústia. Porque até então, eu até converso com algumas pessoas, eu falo, eu nunca sonhei em ser mãe. Eu nunca tive assim, eu quero... Não, pelo contrário. Algumas vezes eu até falava assim, não quero ser mãe. E quando a Miriam veio, me despertou esse lado materno, porque vivenciar a maternidade com ela foi muito especial. Eu falo que ela me ensinou, assim, muitas coisas. Ela sabe, assim... Ela tinha quantos anos, Pâmela? Quase 4 anos. Tinha 3 anos e alguns meses. Então, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Ela é uma filha que, assim, não sei nem como descrever, minha companheira mesmo. E depois disso, a gente, fazendo todos os exames, todos os tratamentos, nem digo tratamento, são mais os pré-exames mesmo. Quando o doutor nos chamou no consultório, que ele falou assim, olha, aparentemente, com todos os exames, até com a videolaparoscopia, você não tem nenhuma causa específica que impeça a gravidez. Eu falei assim, mas são 2 anos tentando sem nenhum método anticoncepcional, nada. Aí ele falou assim, não tem. O que eu posso fazer para ajudar vocês é que, e nem meu marido também na época tinha nenhum problema, é que existem 2 tratamentos, que é o coito programado e a inseminação intrauterina. A in vitro eu não recomendo porque é em casos mais com problemas específicos. Aí eu falei, doutor, eu não conheço nenhuma dessas 2, não sei realmente como que funciona. Sim. Aí ele me explicou na época sobre o coito programado e sobre a inseminação intrauterina. Aí eu fiquei assim, do jeito que eu não sou muito de sorte, assim, no programado não vai dar certo. Eu falei, me recuso o programado, Sim. porque eu acho que eu não tenho muita sorte com isso, não. Eu falei assim, vamos na intrauterina. Ele, tudo bem, então. Como a gente fez o tratamento. Bem nessa época, assim, eu acho que era em junho, julho, eu recebi a convocação do Ministério Público. Eu tinha sido aprovada num concurso, aí eu teria que mudar de cidade e a gente, assim, mudar novamente a rotina, né, mudar tudo. E era mudança e continuação com o tratamento. E aí, em janeiro para fevereiro, mais ou menos, meu esposo, aí, a gente continua, não continua, você vai estar em Matupá. Até então ele não tinha conseguido ser transferido para perto. Matupá fica a 700 quilômetros de Cuiabá. E o trabalho dele era aqui. Eu falei assim, não, vamos tentar, vamos fazer. E eu lembro que, em final de fevereiro, o doutor
já tinha tomado toda a medicação, as injeções. Aí o doutor começou a fazer as ultrassons, né? Eu lembro que eu fiz 3 ultrassons. Foi quarta, quinta e sexta. Na primeira ultrassom, estava assim, mais ou menos os óvulos. Ele falou assim, olha, você tem 4 óvulos. Quando foi na sexta-feira, ele fez a última ultrassom de acompanhamento. Ele falou assim, olha, você tem 4 óvulos. Desses 4 óvulos, 1 está bom, 2 não está tão bom e os outros 2 a gente pode descartar. Então, assim, num dizer-se mais simples, 1 estava pronto, maduro, né? Ele tentou me explicar da maneira mais simples. E o outro está assim meio de vez. Eu lembro que ele falou desse jeito. E os outros 2, infelizmente, dificilmente vai fecundar. Eu falei, não, doutor, vamos tentar. Aí, quando foi no sábado, eu lembro que eu entrei, aí ele fez o procedimento, né? Ele precisou, uma dor assim, ele precisou pinçar meu útero e tal. Ele fez o procedimento, aí eu sentada assim, meu esposo estava anexo esperando. Aí eu comecei a orar para Deus. Eu falei assim, Senhor, essa vai ser minha primeira e última tentativa. Se for da tua vontade, vai dar certo. Aí eu lembro que eu ainda citei o exemplo de Ana, que é da Bíblia, na mãe de Samuel. Aí eu falei assim, o Senhor foi capaz de dar um filho para ela. Mas assim, eu peço ao Senhor que, se não for da tua vontade, o Senhor tire esse desejo. Porque eu já tenho uma filha. Então, assim, a minha família já está completa. Então, tira esse desejo. Tira esse desejo de ter um filho biológico e tal. E eu fiquei orando ali ao Senhor. Eu lembro que o tempo de espera foi de 40 minutos. Aí, saímos, né? Fomos para casa. Aí, à noite, eu perguntei pro doutor se eu podia viajar, porque eu tinha que voltar para Matupá, né? Para trabalhar durante a semana. Eu voltei para Matupá e aí veio aquela espera para ver se ia dar positivo, se não ia dar positivo. Foi assim, acho que foi os 15 dias mais longos da minha vida, né? E ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma paz muito grande. Porque eu sabia que se desse negativo, tudo bem, eu tinha que me conformar e eu tinha certeza que Deus ia tirar aquele sentimento de gerar um filho biológico. Quando estava mais ou menos assim, nas contas, que depois eu descobri que eram 5 semanas de gravidez, eu tive um sangramento. Nossa. Eu não tinha comprovação ainda da gravidez, mas eu tive esse sangramento. Aí eu falei pra ele, amor, eu tô com sangramento. Foi no final de semana, foi de sexta pra sábado, a gente no interior. Aí vai buscar médico, não tinha médico de plantão, né, hospital público, aí buscamos e nada. E eu lembro que ele entrou em contato com um amigo do serviço dele, que ele conseguiu uma médica que depois eu fiquei com dó porque ela teve que sair, ela ia para um aniversário da filha dela, depois ela saiu, foi me atender, e ela fez a ultrassom. Aí ela, coincidentemente, ela tinha sido aluna do Dr. Sebastião. Legal. Foi assim, muitas coisas encaixando na época. Aí eu falei, doutora, eu tive esse sangramento, eu tô em período de tratamento, né, e tal. Ela falou, vamos ver. Aí, quando ela começou a fazer a ultrassom, eu que já tinha assistido, né? Porque a gente começa a fazer tratamento, você começa a ver, assim, tudo sobre gravidez, aí ultrassom, né, tudo. De cara apareceram 3 óvulos, assim, 3 sacos gestacionais. Na tela, eu falei, nossa, pode ser trigêmeos, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, olha, mãezinha, você está grávida e a gente vai conferir agora como é que tá os seus bebês, né? Aparentemente são 3, aparentemente não, são 3 sacos, mas a gente vai conferir. Aí nisso ela tirou as medidas de todos, a gente ouviu os batimentos de todos muito bem. Né? Eu falei assim, nossa, 3 bebês, meu Deus, e agora? Né? Aí ela falou assim, olha, vamos ver de qual lado você ovulou, né? E tal, qual ovário, pra gente conferir se tá tudo certinho e tal, por conta do tratamento, né? Ela olhou o ovário esquerdo, tava bonitinho, tranquilo. Aí ela começou a procurar o ovário direito, e ela não tava conseguindo visualizar e tal. Aí eu lembro que ela ficou assim, eu olhei pra ela porque ela ficou calada. Ela, espera. Ela falou desse jeito, espera. Eu, meu Deus, o que aconteceu? Sabe, assim, aquele desespero de mãe, né? E eu gelada, assim. Aí meu esposo, calmo, né? E tal. Porque a característica dele é essa. Aí, de repente, não, ele estava anestesiado, assim, ele não estava calmo. 3, né?
Aí, de repente, ela falou assim, eu acho que eu tô vendo mais um. Eu, mais um quê? Mais um quê? Ela correu, saiu da sala, foi pegar um óculos dela, porque ela tava sem óculos. Não acredito. Não, eu preciso ver esse trem direito. Eu preciso ver direito. E porque ela ficou nervosa, Sim. então ela colocou o óculos e começou assim, né, continuar ali com a ultrassom. Ela, gente, tem mais uma aqui, são 4. Eu, como? Nossa. Eu acho que eu não caí porque eu já tava deitada. Elas são 4, peraí, que eu vou ter que começar tudo de novo. Aí ela fez feto A, feto B, Não feto C acredito. e feto D. Inclusive, eu falo que hoje esse feto D é a Nicole, né, que era a menorzinha. Uhum. E eu falei assim, meu Deus. E sem, assim, e os batimentos perfeitos, tudo assim, sabe? O desenvolvimento. E eu, gelada, meu esposo começou a rir sem parar, né? E a gente saiu, assim, qual que era... Aí a gente, doutora, e agora? Assim, a providência que vocês têm. Vão pra Cuiabá? Uhum. Né? Aí foi aquela correria da gente conseguir passagem de avião pra mim, porque eu tive que ir até Sinop de carro, porque ela falou assim, a partir de agora você vai conversar com seu médico, mas a partir de agora é repouso absoluto. E eu falei, tá, aí vamos. Aí eu lembro que eu saí do hospital. Você estava era 5 semanas? 5 semanas. Aí eu saí do hospital, lá em Guarantã, a gente voltou pra Matupá. Eu avisei a minha chefe na época, e o meu chefe também, né? E nisso, aí ele foi correr atrás de passagem de avião, a gente foi até Sinop, pegamos o avião e íamos pra Cuiabá. Aí, e a notícia pra dar pro doutor. O doutor Sebastião, assim, era um sábado, eu falei, doutor, eu acabei de fazer ultrassom aqui em São Paulo. Ele me ligou na hora, depois a gente ligou pra família pra falar, todo mundo muito assustado, também muito preocupado, porque Sim. assim, gêmeos já é difícil, trigêmeos, aí ele quadrigêmeos, né? E você também era bem magrinha, né? Era pequenininha. Ainda era um pouquinho mais pequena. Eu acho interessante, assim, tem muitas mães nos assistindo, né? Sei que cada caso é um caso, mas é um tratamento acessível, é um tratamento que as mães... hoje tem muitas mães que não conseguem, né? Olha, cada caso é um caso. Sim. Na minha época, eu não gastei muito até porque eu não sabia da existência do coito programado e da inseminação intrauterina. Certo. Né? Então, assim, o que eu percebi é informação. A gente não tem informação. Perfeito. A gente planeja ter filhos e muitas vezes a gente não tem a informação quando vem as dificuldades. Aí que você vai buscar, o que eu preciso fazer, quais são as vitaminas, até assim, até do mais simples possível. E não é falando mal, mas uma dificuldade que eu tive com as pessoas que me atenderam, os médicos que me atenderam na época, não, assim, ficavam, você não pode ter filho? Aí continuava com aqueles exames básicos, Sim. sabe? E isso eu percebi, assim, que depois uma coisa que poderia ter me ajudado lá no começo, né? Aí eu precisei procurar um especialista, que foi o Dr. Sebastião, na época, em fertilização, em inseminação, para ele falar assim, não, os básicos estão aqui, estão perfeitos, vamos agora para os específicos. E, assim, eu senti falta disso. E eu sei que outras mãezinhas também sentiram falta disso. Porque se o médico, às vezes dá aquele período de 1 ano, não engravidou, vamos pedir uma videolaparoscopia. Eu esqueci o nome do exame, um dos exames que o Dr. Sebastião me pediu na época foi assim, ele tem um apelido, que é o raio-x do útero, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse exame na minha vida, porque eu sempre ficava com a transvaginal, a ultrassom e aqueles exames, assim, de todo quanto é tipo de exame de sangue, né? Então, eu lembro, quando ele me pediu esses específicos, eu falei assim, o que é isso? Pra que serve? Né? Então, essa falta de informação, eu acho que pode ser que hoje tenha mudado, até porque eu saí um pouquinho Nós vamos trazer essa informação, né, Mi? A gente trazer um convidado para falar sobre isso mesmo. Então. E que acho que uma tentante ou um profissional pode dizer mais específico, mas para mim eu senti falta, porque até eu chegar nele, eu passei por 3 ginecologistas, entendeu? E sempre ficava ultrassom, exame de sangue transvaginal e não passava disso. Sabe, assim, tenta mais um pouquinho, não aparece nada, às vezes a sua ansiedade, e se não fosse? Sim. Né? Eu já tive casos de amigas, de parentes que tiveram trombofilia e descobriram na videolaparoscopia, Sim. entendeu? Então, assim, às vezes, percas
que elas vivenciaram poderiam ter sido evitadas se o profissional que atendeu na época tivesse pedido um exame mais detalhado. Sim. Um sofrimento que poderia ter sido poupado, uma vida que Sim. poderia ter sido poupada. Então, uma das coisas que assim, eu não passei por uma perda gestacional, mas eu teria ficado mais frustrada ainda e mais triste, decepcionada se eu tivesse passado por esse momento pela falta de um pedido de exame, Sim. né? Por um profissional que me atendeu e ficou ali no básico, não se interessou, não quis realmente me ajudar, né? Então, foi assim, foi nessa parte que assim, sempre quando alguém vem falando assim, eu tô um ano tentando, olha, procura um profissional que te peça além, Exato. sabe? Um exame além. Aí, às vezes, eu pergunto, você já fez a videolaparoscopia? Já conversou sobre o médico? Ela, o que é isso? Que exame que é esse? Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que, depois que eu passei por tudo isso, que eu vi amigas e parentes passando, que eu falei, poxa, né, por conta de um exame. Aí, quando ele me pediu esses exames, nesse período de tentante que eu tive, que eu fui aprender um pouco mais, aí depois veio a gravidez dos quadrigêmeos, que eu fui aprender um pouco mais também sobre a gravidez, sobre o meu período de repouso, que foi assim um período bem longo, né? Porque eu descobri com 5 semanas. Então eu fiquei de repouso até 32 semanas, que foi a idade que eles nasceram. Tive assim um quase aborto também. Precisei fazer cerclagem, que é uma coisa também que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Que aí a minha médica na época teve que me explicar, olha, né? Ela falou assim, ó, podemos cogitar a cerclagem, mas vamos esperar um pouquinho. E quando ela veio me falar, o que é isso, doutora? Para que serve? Né? Como funciona? Então, foi bem, assim, um período bem de aprendizado e de crescimento também. A sua gestação, então, ficou mais tempo de repouso. Repouso absoluto, assim. Eu levantava basicamente para ir ao banheiro e eu comia na cama, sabe, assim, era tomar banho, deitar na cama. Não tive não podia fazer nenhuma estripulia. Até porque quando eu ficava um pouquinho mais sentada, ou ficava um pouquinho mais em pé, eu já sentia o pé da barriga endurecendo. Eu lembro que eu não sabia o que era na época, né? Com 12, 13 semanas, eu deitava assim, minha barriga virava um tijolo. Aí gente, tá estranho isso, né? Aí que a médica falou assim, Pamela, você tá tendo contração. E eu, contração? Ela é contração. 12, 13 semanas. Então, aí ela começou a me fazer um acompanhamento mais detalhado. E antes disso, eu já tinha passado pelo... Eu, com gêmeos, eu também fiquei de repouso, porque se eu andava no shopping, andava um pouco, sangrava. Nossa. E, então, eu fiquei mais tempo de repouso na gravidez deles. O seu também sangrava? Como que era? Eu tive um sangramento muito sério, que foi num sábado, inclusive meu esposo não estava na cidade, ele tinha ido buscar a nossa mudança em Matupá, a minha mudança que estava lá. Eu estava em casa e comecei a ter aquele sangramento. Aí eu fui com a minha cunhada pro médico e eu lembro que eu estava assim na espera do hospital e eu fui ao banheiro e saiu aquela poça de sangue. Aí eu falei assim, cunhada, eu tô perdendo os bebês. Ela falou assim, calma, Deus está à frente, Deus está cuidando. Aí eu comecei a orar a Deus, falei assim, não, o Senhor me deu assim, esse momento, então eu vou confiar. Se for da tua vontade, a gente vai seguir em frente. Quando a minha médica me viu, ela viu a minha roupa toda suja de sangue, ela falou assim, vamos fazer a ultrassom, Pamela, calma que vai dar certo. Quando eu fui para a ultrassom, eu descobri que eu estava com descolamento. E o descolamento, assim, estava acima de 80%. E a médica que fez a minha ultrassom na época, ela tinha um parente que tinha tido quadrigêmeos, que já eram adolescentes, quase adultos. Aí ela falou assim, nossa, eu pensei que eu nunca pegaria um caso de um quadrigêmeos e tá aqui. E eu tenho na família. Aí ela falou assim, olha, agora assim, é o mínimo de esforço possível. Eu tava com 11 semanas. Aí a minha médica falou assim, vamos esperar até as 14 semanas e aí você vai fazer a cerclagem. E aí, com 14 semanas, eu fiz a cerclagem. Mas, assim, esse sangramento durou uma semana. Foi até as 12 semanas, 12ª semana. Eu lembro, assim, que ela falou assim, olha, ele tem que escurecer e tem que sumir.
E eu ficava, ai, Senhor. Eu tinha medo, assim, de me mexer na cama, sabe? E eu tomando e a progesterona e aqueles remédios todos. Então, assim, foi aquela semana de angústia, sabe? Mas, graças a Deus, com 12 semanas ele sumiu. Que Não bom. tive mais, assim. E como que é sabe? essa cerclagem? A cerclagem, na época eu lembro que eu fui pro centro cirúrgico, para você fazer uns pontos no colo do útero para ele não abrir. Né? E como o meu estava expandindo muito rápido, ele poderia abrir a qualquer momento. Então, ela posso estar errada, entendeu? Foi eu que eu me lembro da época, e sempre que a doutora falava, ela tentava falar assim, de uma maneira mais clara possível, para que eu pudesse entender. Sim. Né? Então, assim, aí eu lembro que eu fiz um centro cirúrgico, e ele ia ser tirado logo após o parto também. Mas aí acabou que os pontinhos que foi dado, foi tirado depois. Então, assim, depois eu fiquei mais tranquila e continuei com o repouso. Eu fui ter uma intercorrência depois com 24 semanas, que aí eu internei. Comecei a ter muita contração. E eu lembro que eu falava assim, muito cedo para eles nascerem, muito cedo, muito cedo. Aí a médica falou assim, calma. Eu tinha ido para um hospital, ela falou assim, não, vem para esse outro aqui, porque eu tô atendendo aqui. Aí a gente foi lá, eu fiquei internada, fiquei das 24 até as 32. E depois mais o período de UTI das crianças. Aí já não... Quando eu entrei com 24, eu falei, eu não vou sair mais. Aí remédio na veia e aquele acompanhamento. Eu lembro que na época a minha médica falou assim, Pamela, você não pode sair da cama. Tem que usar, eu esqueço o nome. Pra você fazer xixi, tudo na cama. A comadre. Eu falei, doutora, o único momento de diversão que eu tenho é ir ao banheiro. Eu não vou ficar assim. Eu preciso. Ela, não, você tem que tomar. Eu falei, não, eu vou tomar. É o único momento. Foi a minha única teimosia. Sabe, assim. A única teimosia que eu tive é porque eu queria ir ao banheiro, porque eu precisava esse momento andar um pouco. Porque eu comecei a perder muita massa muscular. Eu sequei. Então, era só barriga e pele e osso, basicamente. Nossa, Pamela, conta pra gente essa rotina depois que os bebês nasceram, né? Como que foi sua rede de apoio e como que foi a sua identificação, né? É o Matheus, né? É o Matheus. É o Matheus. Então, logo após o nascimento dos bebês, a gente teve, assim, uma rede de apoio muito boa. Tanto da minha família quanto da família do meu esposo, sabe? Mas, assim, a gente teve uma instrução da médica, da médica que me acompanhou, a doutora Juliana, e também de algumas outras mães de quadrigêmeos, porque logo que eu comecei a postar, teve a Caú, que é uma mãe de quadrigêmeos lá de São Paulo, ela entrou em contato comigo, olha, a gente tem um grupo de WhatsApp com mãe de quadrigêmeos do Brasil todo, você não quer entrar? Eu falei, quero, eu quero, né? Eu tava ainda quase no finalzinho da gravidez e postando e tal, começando as postagens, na verdade. Aí eu entrei nesse grupo, aí elas começaram a falar como que era a rotina. Algumas mães tinha gestante como eu e tinha já, assim, com recém-nascidos, maiores, com até adultos, né? Elas falaram assim, olha a importância da rotina, dos primeiros 30 dias que vocês em casa. E colocaram todas as dificuldades. Eu falei, eu acho que eu vou adotar isso pra minha vida. Aí eu comecei a mostrar pro meu esposo também. Quando os quadrigêmeos nasceram, que a gente foi pra casa, aí eu falei assim, nossa, e agora? Né? Porque dar conta de já é difícil, porque a gente enfrenta cólica, enfrenta tanta coisa. Aí, inclusive, depois a minha irmã veio falar assim, comigo que na época não entendia por que ele não ficava com as crianças no colo. Porque assim, a gente dava pra mamar, colocava pra rotar e já levava pro berço. Já vinha outra. Né? E, assim, geralmente, assim, nós buscávamos fazer tudo por atacado. Então, quando um mamava, todos mamavam. Quando um tomava banho, todos tomavam banho. Então, a rotina ficou tão certa assim, nisso, porque era mamar, arrotar, berço. Era mamar, arrotar, berço. Geralmente, a gente às vezes dava... Na época, eu intercalei seio e peito, então eu dava para 2. E ele, com uma madeira, tentava dar para 2. Assim, segurava, apoiava eles e tal. Então, a gente sempre ia intercalando. Mas só vocês dois, Pamela? Só nós dois em casa. Ficamos assim... minha mãe ficou em casa com a minha irmã uns 15 dias, mas depois foi embora. Mas mesmo assim, a rotina era exclusiva com eles, com os quadri. Então, assim, a gente não. A minha irmã, às vezes, deixa eu ficar um pouquinho mais com eles no colo. Eu falei, não, porque depois que você for embora, vai estar só eu e o meu esposo. Então, assim, não tem
como eu dar colo Colo para pra 4. 4 de uma vez. E logo ele ia voltar a trabalhar, porque ele pegou férias e tal. O que ele podia, ele pegou na época para me ajudar. Então eu falei assim, eu preciso dessa rotina. Porque como que eu vou ficar com 4 crianças em casa, 5 com a Miriam, porque eu preciso dar atenção para Miriam, e os 4 começar a chorar e querer colo, porque a gente sabe que tem aquele momento que o bebê quer especificamente o colo. Não quer mamar, não quer outra coisa, é colo. E eu não vou conseguir, né? E eu falava assim para ela, não, berço. Berço. Sempre assim. Então eu sempre ficava por perto ali, corujando eles, né? E a gente fazia assim, fez uma rotina que chegou um certo momento que eles faziam xixi e cocô tudo junto. E a gente trocava todo mundo. Era de manhã, assim, todo mundo. Quando um fazia cocô, a gente podia ter certeza que tava todo... era fininho, sabe, assim. E, a princípio, a gente começou com aquelas mamadas de 3 em 3 horas. Aí, quando a gente percebeu que dava o ritmo das 3 horas, eles não acordavam, a gente começou a ficar preocupado. E agora, acorda ou não acorda pra mamar? Conversamos com a nossa pediatra na época, que era neonatalista, né? Ela falou assim, mãezinha, dormir também alimenta, não é só mamar. Então, assim, vai espaçando de 4 horas, 5 horas, até onde eles vão. Aí, a princípio, dava 4 horas e meia, um acordava. Aí os outros já acordavam enfileirados. Depois foi para 6 horas. Depois foi para 7 horas o intervalo deles, porque eles gostavam realmente de dormir. Então, isso ajudou bastante a gente também. Eu falo que eles são bebês, assim, bem bonzinhos. Porque a gente não teve, assim, o trabalho que a gente teve com eles foi porque eram muitos, né? Era muito mamar, era muita fralda, era muita roupa. Então, assim, foi esse movimento em atacado. Mas eles foram bebês, assim, bem tranquilinhos nessa parte, que era mamar e dormir, basicamente. Até os 3, 4 meses de idade, assim. Então, foi um período, assim, que a gente se aprendeu a ser pai e mãe de muitos, né? Aí, logo em seguida, e a Miriam também teve esse período de adaptação com os irmãos, porque ela, como irmã mais velha, eu lembro que eu tinha uma preocupação muito grande, assim, com ela. Por ela, assim, não, em nenhum momento se sentir excluída. Até mesmo no período da gravidez. Eu sei que um período que ela sofreu muito foi quando eu estava internada, porque ela queria ficar no hospital comigo, né, e não podia. Então ela falava, deixa eu ficar, mamãe. Eu falei assim, filha, você não pode, porque ela vinha para as visitas, né. E quando os irmãos nasceram, eu assim, filha, escolhe a roupinha deles hoje. Pega a roupinha pra mamãe, que eu vou colocar nas minhas? Então, assim, ela vivenciou esse momento. Eu falo que hoje, ela, quando fala com eles, aí eles obedecem, às vezes querem desobedecer, eu falo assim, ela é sua irmã mais velha, ela cuidou de você, trocou sua fralda, então, ela nos auge dos 4 aninhos, né? Mas ela vivenciou muito isso, Mas ela sabe? teve ciúme? Olha, eu lembro que teve alguns episódios que eu vi que ela queria chamar mais atenção e a gente conversava, começava a brincar, mas assim, eu vi que ela queria participar. A Miriam, eu acho que ela teve um amadurecimento assim incrível nessa parte, porque ela era para elas eram bonecas que ela podia manobrar ali, brincar, mas ao mesmo tempo ela tinha um cuidado assim que eu falo assim, até hoje eu me espanto. Só de eu lembrar, assim, eu me espanto. E ela vinha e ela arrumava as roupinhas certinho deles. Pegava, porque assim, ela arrumava as roupinhas, aí arrumava as fraldas por cima, aí quem chupava... O kit. Quem chupava, e assim, eu acho que eu falei com ela uma vez só sobre isso, e ela via a gente montando, né? Porque antes de dar banho neles, a gente montava. Aí quem chupava a chupeta, que era o Davi e a Nicole, ela pegava, lavava a chupeta, que ela tinha um banquinho amarelinho, que ela subia no banquinho, ia na pia, e lavava e já colocava do ladinho. Então, assim, ela fazia todos os kits, deixava em cima da cama, aí pegava as toalhas também. Aí, quando eu via, nossa, que orgulho dela. Aí ela vinha, aí muitas vezes eu falava assim, filha, ajuda a mamãe a colocar aqui a calça, colocar o sapatinho. Então, ela participou muito desse momento. Então, eu acho que o ciúme não aflorou. Ela participou, foi incluída, porque ela né? foi incluída. Ela participou, assim, de uma maneira que... E eu vi que a cabecinha dela, assim, funcionava, assim, ai, são meus irmãos, assim, e tal.
Então, esse amadurecimento dela nessa parte, nossa, foi incrível, incrível, incrível. E depois, quando veio o Miguel também, o nascimento do Miguel, que aí eu tive, assim, muita gente dentro de casa, foi um dos momentos que eu vi que ela se sentiu excluída. Porque na gravidez dos quadrigêmeos, ela participou em tudo. Até eu entrava para tomar banho quando eu tava com aquele barrigão, ela entrava junto comigo. Porque eu falava assim, se eu cair alguma coisa, ela tá aqui, ela consegue abrir a porta e buscar alguém, né? E passava creme na minha barriga. Na gravidez do Miguel, que foi uma gravidez de que eu consegui trabalhar até basicamente a última E foi planejada, semana. Pamela, essa gravidez? Não, do Miguel não foi planejada. Do Miguel veio assim, de águas nordestinas. Que massa! Os quadrigêmeos estavam com 1 ano e pouco. Nossa! Eu não consegui fazer a lequeadura, obviamente, no parto dos quadrigêmeos, pelos riscos que teve o parto. E ele veio sem tratamento? Sem tratamento, sem nada. Nossa. Eu tomando anticoncepcional, acho que eu falei 1 ou 2 dias porque eu tava viajando. Eu falei assim, eu preciso viajar. Ele queria vir de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí do Miguel, assim, a gente chegou em dezembro, quando foi final de janeiro, perto do aniversário do meu esposo, eu descobri que estava grávida. Nossa. E a gravidez do Miguel foi uma gravidez muito tranquila, só que ao mesmo tempo o meu psicológico foi um pouquinho mais demorado. Eu fui aceitar a gravidez dele, eu tava com 20 e poucas semanas. Porque até então, eu tava assim, agora que eu tô assim, as crianças estão crescendo, me acalmando, vou começar tudo de novo. Te entendo. E o parto começou a me aterrorizar, coisa que dos quadrigêmeos eu não tive medo do parto. Foi, pra mim, assim, era um parto de maior risco, mas eu não tava com medo. Do Miguel, eu entrei pro parto dele chorando. Eu lembro que a pediatra que atendia as crianças, inclusive os quadrigêmeos, teve que me acalmar. Calma, mãezinha, calma. E assim, foi um período bem, bem complicado para mim. Mas, assim, depois a gente passou. Aí, quando eu fui para casa, que eu cuidava do Miguel, e tinha, assim, todo mundo tava em casa, porque tava ajudando os quadrigêmeos, que tinha recém-completados 2 anos. A Miriam, eu falava assim, filha, vai brincar com seus irmãos, vai brincar, vai se divertir. Ela, não, mamãe, eu quero cuidar do Miguel. Eu quero cuidar de vocês. Eu falava, não, filha, ó, tem um monte de gente pra ajudar a mamãe agora. Vai brincar, agora você pode, sabe, assim. Eu tentando fazer ela entender que era um momento que... Mas eu vi que, ao fazer isso, ela estava se sentindo excluída. Como se o Miguel chegasse e excluísse ela, sabe, assim. Então, essa adaptação também foi, assim, um período que me tomou, assim, tanto psicológico, que eu falei assim, imagina, nossa, eu preciso incluir ela também. Sim. Aí os outros também, às vezes batia na porta querendo ver, chamando mamãe. E eu, com aquele período de amamentação do Miguel, que foi um período muito difícil para mim. O Miguel, assim, o problema que eu não tive de pega com os quadrigêmeos, eu tive com o Miguel. Meu peito ficou enorme, rachou, sangrou, dele mamar e às vezes sair sangue. Sim. E eu criar ímbuas no corpo, febre. Então, assim, foi um período bem, bem extenso, assim. Eu acho que foi uns 20 dias mais extensos na minha vida, foi o pós-parto do Miguel. Aí, quando ela foi incluída em tudo isso, então, assim, a gente voltou à nossa rotina normal. Sabe, assim, as crianças começou a ir pra creche, aí eles saíam de manhã e ia dar bom dia pro Miguel, ia dar tchau pro Miguel. Então, começou a ficar bem gostoso, sabe? E quando os quadrigêmeos estavam, juntamente com a gravidez, o parto do Miguel, que foi tudo combinado, assim, os quadrigêmeos estavam com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e eu tava gestante do Miguel, tava com alguns meses. Eu senti que o Matheus mudou. Sabe, assim, eu falo que ele mudou, mas acho que na verdade, assim, o ritmo dele desacelerou quanto aos outros. E não tem como a gente não comparar, né, Pamela? O comportamento, eu digo, né? Sim. A gente observa como que um desenvolve, como que o outro desenvolve. Até porque a gente que tem prematuro, acontece o seguinte. Você começa a fazer o acompanhamento com o pediatra, uma coisa que eu também não sabia, né? E quando o bebê nasce prematuro, vem a tal da idade corrigida, né? Para quem não sabe, a idade corrigida por exemplo, os meus de 32 semanas, eles tinham em torno de 8 semanas a menos, comparando com as 40 semanas.
2 meses a menos da idade. Entendi. Então, quando eles estavam com 1 ano e 6 meses, na verdade, a idade deles era 1 ano e 4 meses. Então, sempre que a gente ia... Considerando o nascimento, Considerando o nascimento. Ok. Então, quando a gente ia na pediatra, ela sempre fazia a idade corrigida. Então, eles tinham que evoluir conforme a idade corrigida, né? Então, assim, ó, mãezinha, eles estão com 1 ano e 4 meses, mas a idade corrigida é 1 ano e 8 meses. Então, vocês têm que ir se adaptando e eles têm que evoluir. Tanto peso, tamanho, para andar tudo certinho. Com 1 ano e 6 meses, todos eles já balbuciavam, cantavam e tal. O Matheus também. Só que eu vi que o Matheus, ele diminuiu o ritmo, parou de balbuciar, parou assim de até o mamão, o papá, ele cortou de uma vez. E quando eu chamava, ele não interagia. Enquanto os outros eu falava Nicole, Milena, todos eles olhavam na espera do que eu ia transmitir para eles, do que eu ia falar. E o Matheus não. É como se ele estivesse ali focado em algo. Né? Na época eu falava assim, parece que ele está em outro mundo, mas não. É porque ele estava focado ali em algo, né? E começaram as estereotipias dele, né? Começaram a ficar muito fortes. E você chegou a falar com alguém, Pamela, essa sua observação? Só você teve essa observação? Eu falei com meu esposo, e eu lembro que isso era 2018, que foi o ano de nascimento. Eu lembro, assim, que estavam começando a sair na mídia algo sobre o autismo. Né? Então, assim, já vinha, mas não tinha a visibilidade que tem hoje. Sim. Né? Então, assim, eu já entendi algumas coisas, mas, assim, o autismo era muito padrão, né? Aquele que não interagia, que não gostava de toque, que, sabe, era muito assim. Eu falo que o autismo era muito quadrado, Sim, sabe? Aquele padrãozinho. Aí eu falei assim, me veio o TEA, o transtorno na época na mente, mas eu falei, calma, eu vou precisar procurar ajuda. Sim. Né? Eu conversei com meu esposo meio que duvidou, não. Conversei com a pediatra falou assim, não, é muito cedo ainda. Então eu falei, não, mas ele parou, ele não tá indo igual aos outros. Não, mas você não pode comparar. Eu falei assim, não é que eu tô comparando. É porque eu vi que, para mim, comparação um é melhor do que o outro. Sim. Né? Mas para mim, você estava acompanhando o desenvolvimento. Eu estou acompanhando e eu vejo que o desenvolvimento dele diminuiu. Sim. Né? Porque até então ele rolou, ele engateou, ele andou como os outros. Mas a fala, tudo, e a interação dele, nossa, é quase zero. Tanto comigo quanto com os outros, até na hora de dar mamar, tudo certinho. Aí eu falei assim, não, vou procurar ajuda. E muita gente começou a duvidar. Aí eu, não vou desistir. Procurei uma Porque psicóloga. geralmente essa negação, Pamela, vem dos pais também, né? O tardio, o procurar, vem dos pais essa negação. Aí a gente conseguiu uma psicóloga. Eu falei, não, eu falei com a minha pediatra, né? Não, mas faz o pedido da psicóloga por desencargo e tal. Consegui a neuro era pra cá, uma extensão de 2 meses. Nisso ele começou a fazer o acompanhamento com a psicóloga. Aí a primeira pergunta na primeira consulta, por que você está procurando a gente agora? Sim. E eu lembro que a doutora Maria Fernanda, na época, a psicóloga, ela falou assim, mãezinha, nunca é cedo demais para procurar. A gente vai acompanhar o Matheus. Né? Eu não posso laudar nem nada, mas a gente vai fazer as terapias aqui, eu vou fazer o acompanhamento. Aí até a data que ele passar pela neuro, eu faço um relatório, né? E vocês fazem um acompanhamento com ela, para ver o que ela acha. Aí quando a gente pegou o relatório, que ela, assim, basicamente, ela confirmou tudo que a gente vivenciava em casa, ela vivenciou na terapia com ele, e tanta falta de interação, tudo. Aí a gente levou pra neuro, a neuro olhou, ela falou assim, mãezinha, vamos pedir primeiro os exames, né? Pediu todos os exames, inclusive de audição, né? Porque era uma desconfiança nossa também, porque o Matheus, ele nasceu sem audição de um dos ouvidos, que depois recuperou, mas era a questão da prematuridade. E ela falou assim, vamos fazer o de audição e todos os outros. Eu falei assim, tudo bem, doutora. Aí é uma das coisas assim, que me marcou, porque tanto a psicóloga quanto a neuro, elas não me encararam como, tipo, você tá louca. Sim. Né? Até porque o Matheus, ele era assim, ele andava, ele não falava, mas ele, sabe, assim, ele
tinha os momentos dele. Quando veio o resultado dos exames, que ele não tinha nada, aí ela falou assim, ela começou a explicar algumas coisas sobre o autismo e tal, algumas características. Ela é muito calma, acho que quem consultou com a doutora Maria Elisa sabe que ela tem uma voz assim, bem apaziguadora e tal. E eu sou uma pessoa mais elétrica, e ela me explicando. Aí eu fui assim, no meio da consulta eu falei assim, calma, doutora. Aí ela parou. E ela estava calma, você que não estava. Eu que não estava, né? E o Matheus brincando ali com os dinossauros e tudo. Eu falei assim, não, pera, doutora, calma. Eu preciso ouvir da senhora. Ele é autista? Ela falou assim, mãezinha, o seu filho é autista. Naquele momento, foi assim um sentimento de, sabe, assim, alívio, por confirmar, assim, que eu não estava louca, sabe? E ao mesmo tempo, foi aquele assim, do agora, mais de, eu falei assim, gente, eu preciso aprender sobre isso. Sim. O que eu sei não é nada. Eu preciso ajudar meu filho. Sim. Que importante. Aí, nisso, ela recomendou alguns profissionais, fono e tal. A princípio ele começou com a fono, com a psicóloga, e começou as terapias de fono-psicóloga. Aí eu tive aquele período assim que algumas pessoas falam que é luto, né, do pós-diagnóstico, outras pessoas já não aceitam. Eu, inclusive, falei que eu tive esse período de luto, e no meu período foi assim, eu comecei a sugar tudo sobre autismo. Todas as informações possíveis, e vídeos e tal. Parecia assim que eu tava ficando, sabe? Meu foco tava naquilo, em tentar ajudar ele de alguma maneira, pra ele não sofrer. E pra mim, assim, eu não entendia na época que não era um sofrimento. Sim. Era uma característica dele. Sim. Né? Mas eu preciso, assim, eu tive esse momento, né? Aí depois eu falei assim, gente, eu tô ficando louca. Eu preciso me acalmar. Eu preciso retroagir, calma aí. Entendeu? Tudo bem eu não saber tudo. Né? Então, quando o Matheus começou a fazer as terapias, veio o segundo diagnóstico, que foi a apraxia. Que a apraxia, o Matheus, ele, em termos leigos, né, que eu falo, o cérebro manda o comando para a língua, para os nervos, só que é como se eles fossem anestesiados. Então, o Matheus, ele não fala. Ele fala muito pouco, assim, ele tem uma fala mais baixa. Mas ele se comunica, Pamela, ele consegue... Quando ele quer, sim. É algo que ele muito quer. Mas, geralmente, assim, não gosto. Algumas repetições, mas, assim, é uma fala mais baixinha. Sim, assim, ele tenta, e algumas palavras ele ainda não consegue falar, assim, sabe? Então, quando veio esse diagnóstico, eu aprendi o que é apraxia. Então, eu já entendi que, por exemplo, fono é uma terapia que ele vai ter pro resto da vida, que vai ajudar ele pro resto da vida. E ela está associada ao autismo, Pamela? Nem sempre. Ela pode estar isolada também. Ela pode estar isolada também. Certo. Né? A apraxia, ela vem com... independente do autismo. Sim, né? Pode ter sido pela prematuridade ou outros fatores, né? Mas, aí quando veio esse diagnóstico, aí o fono, na época, o doutor Urdilei, falou, olha, estímulo, né? Não é entregar água para ele, é perguntar o que você quer, filho? Fala, água. Então, assim, é estímulo. 2 anos e pouquinho, e eu tentando estimular, enquanto os outros já estavam. Então, assim, e o que ajudou o Matheus também no desenvolvimento, eu tenho certeza que foi os irmãos. Por exemplo, o Matheus, ele não tem problema com sons. Ele não tem nenhum Imagina, a casa cheia, né, Pamela? Sempre. Barriga cheia desde sempre. E eu falo que ele sempre foi muito quietinho desde a barriga, porque às vezes a doutora ia me visitar e falava, doutora, o Matheus não mexeu hoje. Os vizinhos faziam muita bagunça, né? Eu sentia todos mexendo, e aí às vezes, como ele ficava aqui embaixo da barriga, eu cutucava para ele mexer, porque eu morria de medo, né? Aquelas neuroses de mãe, do bebê não mexer, como assim não mexer? Então, assim, os irmãos ajudavam muito, ou seja, brigando com ele, tomando as coisas dele, vai estimular mesmo ele, sabe? Foi um estímulo. Uma rotina normal, né, Pamela? Foi uma rotina normal. Eu tentei, assim, a única coisa que diferenciava ele dos irmãos em toda a rotina eram as terapias.
né, que ele tem até hoje, que são, às vezes ele tem 2, 3 terapias no dia, assim, que são terapias mais, sempre intercala, né, uma terapia mais tranquila e outra mais puxadinha. Por exemplo, ele tem a ecoterapia, e que é com cavalo, tudo é uma mais tranquila, mais leve, sempre associada com uma outra. Então, passar por todo esse período e depois, quando os irmãos mais novos, mais assim, os irmãos chegam a uma certa idade e eles perguntarem por que o Matheus não faz isso? E você tentar explicar o que é o autismo. Então, assim, eu falo que foi quando eu decidi ser mais leve, melhorou muito. Perfeito, sabe? Assim, tudo, assim, parece que ficou mais fácil. Dizer que hoje eu sei tudo, não sei. Sabe? Tem coisas que eu nem... tem coisas em termos que eu ainda não sei. Por exemplo, quando eu faço do grau para o suporte. Essas diferenciações ainda. Então, assim, eu vou lendo, mas, sabe, eu tento ter Pâmela, uma Cuiabá leveza. hoje tem um suporte bacana? Olha, eu acho que depende muito. Depende do... Eu falo a nível... Nem a Cuiabá, eu falo a nível Mato Grosso. Sim. Sabe? E entender que cada família tem uma realidade. O Matheus, ele não tem crises. É certo. O autismo dele. Sim. Diferente de algumas famílias que o autista, ele tem, independente do suporte, 1, 2 e 3, tem crises severas. Então, assim, eu falo que depende muito da realidade. E nesse suporte todo, seja na área da saúde, eu acho que alguns planos de saúde deixam a desejar, né? E saúde pública também, infelizmente. Porque como eu falo, algumas pessoas ainda têm na mente que o autismo é quadrado. Sim. E ele não é. Sim. Diferente de outros transtornos, que às vezes você identifica olhando para a criança. O autismo, às vezes a pessoa está na sua frente e você não sabe que ela é autista. Sim. Tanto é que hoje a gente tem diagnósticos tardios na vida adulta. Sim. Né? E o Matheus, assim, se ele não tá com um crachá e ele correndo, brincando, ele não tem uma cara, né? Então, por isso que a gente sempre anda com a identificação dele. Mas hoje, na área, assim, por ter virado também, infelizmente, virou um tipo de econômico, um tipo de comércio, com os transtornos, a gente pode pegar profissional que vai te acolher e profissional que vai duvidar de você. Sim. Entendeu? Seja em qualquer área. Então, eu acho que poderia, sim, melhorar muito. Pode, sim, melhorar muito. Pâmela, quando a Miriam trouxe, né, esse tema para a gente conversar, e a gente pensou em trazer uma mãe de verdade, uma mãe com todas as suas dificuldades, experiências, para de agora em diante a gente trazer profissionais realmente, trazer o poder público para discutir sobre esse assunto, trazer médicos, né, para debater, inclusive médicos para falar sobre o tratamento, né, essa acessibilidade que você teve direito e conseguiu né, e providenciou para sua família. Uma coisa que me marcou esse tempo atrás numa palestra, inclusive falando sobre o autismo mesmo, da realidade de muitas mães, várias famílias que tem alguém com um transtorno de espectro autista. Uma mãezinha falou assim, olha, o que a gente precisa entender, estamos todas na mesma tempestade, mas com barcos diferentes. Então, eu tento entender em vários momentos. O meu barco é diferente do barco da outra mãe. Porque, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. E aquela mãezinha que não tem um plano de saúde. O meu filho, ele dorme à noite, dorme bem. E aquela mãezinha que o filho às vezes passa a noite em branco, acordado, no outro dia passa o dia acordado também. Tem crises, precisa de medicação, não consegue todas as terapias, porque, por exemplo, no setor público tem um limite de terapia, né? Você faz, um exemplo, faz 7 terapias, depois tem que fazer o pedido novamente, e é assim... Demorado, né? E é demorado, demora para ser aprovado, tem uma fila, entendeu? Então, assim, são barcos diferentes numa mesma tempestade. Então, uma das coisas que eu vejo, algumas mães julgando, mas, gente, não tem por que a gente julgar. Não tem porquê. As nossas realidades são diferentes. Assim como tem pessoas que estão em iates, tem pessoas que estão em chalanas, né? Ou até mesmo em canoas.
né, numa tempestade que tá todo mundo ali envolvido, tá todo mundo, sabe, assim, sofrendo, não menosprezando o sofrimento de ninguém, nem aumentando o sofrimento de ninguém, né? Então, assim, eu vejo hoje que o espectro, ele, sabe, assim, abrange, como eu já disse, não tem cara, não tem idade, não tem, assim, família pobre, família rica, família média, não tem nada, Sim. sabe? E é isso, é um aprendizado, sabe? De não julgar mesmo. Sim. Eu tento, assim, a gente é ser humano e falha, né? Mas eu tento a todo momento não julgar. Inclusive, falando também da minha realidade com os quadrigêmeos. Porque, por exemplo, eu tenho minha irmã, que a primeira filha dela sofreu horrores com cólica. A minha irmã, coitada, ela varava a noite cuidando da minha sobrinha. Eu vivenciei, porque na época ela nasceu na Bolívia, eu vivenciei isso com ela, dela chorar com cólica, sofrer com cólica. Os quadrigêmeos não tiveram cólica. Então, assim, eu não tenho o que comparar, porque eu tive 4, foi mais sofrido do que quem tem 1. Não tem por que eu dizer isso. E hoje em dia, né, você com bastante filho, as pessoas assustam, né? A gente vira ponto de referência. É a mãe de 6, é a mãe... Lá no meu prédio, a maioria das pessoas tem 1, no máximo 2 filhos. Aí quando eu entro, ele fala, já vem a turminha. É bem isso mesmo. Pior que é assim Pamela, mesmo. Até pra gente finalizar, né? Como que é a sua rotina hoje? Como que é a Pamela mãe, a mãe que trabalha, né? Como que... Olha, eu vou ter que, assim, nesse momento eu vou agradecer o meu esposo. Sim. Tá, porque hoje eu tenho uma rotina que... Só porque o Dia dos Namorados tá chegando, né, chegando. Pamela? Eu falo que ele não foi o ajudador, ele foi o companheiro. Desde a Miriam até o Miguel. Ele foi realmente aquele pai que muitas vezes, por exemplo, nos quadrigêmeos, ele me deixou dormir, não foi uma nem 2 vezes, não foi 1 nem 2 dias. Importante. Ele amamentou os 4 sozinho, trocou os 4 sozinho, e 2, 3 vezes na madrugada. Ele foi aquele pai que vivenciou a paternidade e vivencia a paternidade até hoje. O Matheus, eu falo que o Matheus, ele tem uma ligação com o Mário Vino, que eu fico assim, tem hora que dá até raiva. Ciúme, né? Ciúmes. Porque onde o Mário Vino tá, o Matheus tá ali, ó. Ele fala que é o rabinho dele, que ele vai atrás. Uma conexão. É uma conexão, uma ligação muito linda que os dois têm, assim. Ele acompanha nas terapias, ele tá assim, realmente aquele pai presente. Ele é pai, assim, né? Ele é pai. Que bacana. Eu falo assim, às vezes a gente brinca, ele fala assim, eu acho que eu sou a mulher dessa casa. Porque eu falo assim, nossa, é uma fala machista, né? Porque ele brincando, eu falo assim, mas na verdade, eu falo pra ele, não é isso, é que você é pai de verdade. Sim, Exato. é que tem Você é um companheiro. poucas pessoas, assim, que tem o pai mesmo, que não joga a responsabilidade toda pra mãe. Que a nossa responsabilidade não é só da gente, né? O pai também tem que participar. É levar pra escola, é vestir, é estar ali sendo companheiro realmente. Sim. E quando eu decidi fazer uma outra faculdade, eu lembro que eu comecei a pesquisar horários e tudo. E eu falava assim, gente, mas é uma faculdade mais difícil, a rotina e tal. E eu senti esse desejo, assim, e foi assim, mudou o horário do meu trabalho e foi do nada, sabe? Assim, cara, eu acho que eu quero fazer outra faculdade. Fui conversar com ele, mandei mensagem pra ele. E eu falei assim, olha, as crianças estudam de manhã, eu posso fazer de manhã e tal, mas pode ser que fique corrido, vai ter dia que eu vou precisar estudar à noite e tal. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, mas eu não sei e tal. Ele falou assim, olha, o que você decidir, a gente tá junto. Você fala, vamos, nós vamos. Bacana. Então, assim, eu falei, será? E o medo, não era isso que eu queria ouvir. Eu falei, será? Eu esperava assim, me incentivou. E quando eu comecei, eu lembro que uma vez eu ouvi de uma colega assim, mas é só nos primeiros meses, depois vem as cobranças. Eu tô quase formando, ele nunca me cobrou de nada. E já teve dia de eu ficar quase até 9 e pouco, 10 horas da noite na faculdade, porque eu tinha aula de manhã, às vezes tinha aula à noite, estágio à noite e tal. E ele nunca me cobrou nada. Nada. Então, assim, por isso que eu falo, depende da realidade de cada família. Sim. Eu sei que a de muitas mulheres não é assim. Tem muitas mães sozinhas, né? Isso. Muita mãe solo. Isso. Muita mãe solo com um companheiro do lado.
Sim. Verdade. né? Então, eu falo que eu sou muito abençoada por Deus, pelos meus filhos, por todos eles, assim, pela bênção que eles são. Eles são lindos, nossa. Até pelas teimosias, eu Sim. falo. Uma das coisas que eu falo com o Aham. Mário Vino, eu falo assim, a gente tem que dar graças a Deus, porque eles têm Ah, personalidade. eles são lindos. Deles quererem saber o porquê, de às vezes Aham. discutir, deles serem obedientes quando a gente pede. De serem tão diferentes um do outro, serem né? diferentes um do outro, personalidades, assim, que tem hora que eu me assusto, Uhum. sabe? E a importância que às vezes eu vejo da gente, da presença que a gente tem. Uhum. Um dos momentos que me marcou muito foi que um dia eu tava me arrumando pra ir pra faculdade. Faculdade não, pro trabalho. Na época eu trabalhava de manhã. O Miguel Pititiquinho, que é o caçulinha, entrou no quarto e ficou me olhando, assim, sabe? Ele lembra que ele tava com a camisetinha de fralda, assim, e falou assim, mamãe, você é uma pincheja? Ah. Eu falei assim, ai, eu queria ter gravado isso. Eu falei assim, não, mamãe não é uma princesa, mas nesse momento eu me senti. Que lindo, que lindo. E às vezes eu vejo as meninas, assim, ir pra frente do espelho, se arrumar, seguir, assim, às vezes tentando me copiar. Que lindo. Então, É o exemplo, né, é o Pam? exemplo. É o exemplo da família. É o Quando você exemplo. falou que a Miriam tratou tão bem a recepção dos irmãos, Sim. porque ela recebeu tudo isso de Sim. vocês, E né? hoje ela é um exemplo para os irmãos. Que Eu lindo. vejo que às vezes eles estão lá, assim, alguns trejeitos delas, assim, eles tentam Ah, imitar. que lindo. Quando ela tá com os amigos, assim, eles sentem, assim, falta dela. E Aham. aquele ciúme de Pra irmão. proteger. Pra Aham. proteger aquele ciúminho de irmão no aniversário dela mesmo, de 13 anos. Foi a turminha dela lá. E eles querendo estar ali no meio também com ela. Porque a Miriam tem que dar atenção pra gente também. Eu falo, não, hoje o mundo da Miriam tá sendo um pouquinho diferente de vocês. E ao mesmo tempo eu falo, olha, minha filha, eu tive irmão mais novo também na adolescência. Eu sei que eu tento abrandar mais, assim, né, puxar mais eles, assim, porque eu sei que a realidade do adolescente é diferente. Porque eu sofri com um irmão mais novo, eu sei que ela sofre um pouquinho também. E eu falo assim, olha, eu tenho dó de você, porque eu tive 2 depois de mim. Você tem 5. Então, um adolescente com 5 irmãos crianças, eu sei que não é fácil, não é fácil. A realidade para ela não é fácil. Então, assim, eu tento amenizar um pouquinho mais e mostrar para eles também, né, que, olha, a Miriam que brincava com vocês, hoje é uma Miriam que vai ver vocês brincar, vai interagir com vocês, mas não é igual a antes. Porque ela é mais velha. A Milena, que sempre foi muito apegada com a Miriam, tá sentindo um pouco mais esse momento. E o Miguel também, né, sente, porque o Miguel foi mais boneco dela do que os outros, né, porque ela já estava maiorzinha. O Matheus, ele sente também, porque o Matheus ele tem um vínculo muito grande com a Miriam também. O Matheus, eu vejo assim, a conexão e a Miriam tem um olhar delicado pro transtorno que eu dificilmente vejo em outras pessoas, principalmente adolescentes. Menina madura, né? Ela é muito especial. Ela tem, assim, dela estimular ele mesmo, sabe, assim. Não, mas o que você quer, Matheus? Aí ele às vezes queria apontar, ficar bravo. Ela fala assim, não, enquanto você não falar pra mim, eu não vou te dar. Fala pra mim, Matheus. E às vezes eles vão dormir à noite e ela leva ele e fala assim, fala a benção pra mamãe. Aí ele fala, benção a mamãe. Ela, não, mais alto, Matheus. Ele pensa. Que bonito. Então, assim, é aquela conexão assim, que a gente vai vivenciando no dia a dia, que tem hora que você fala assim, nossa, que orgulho deles, sabe? Aí que a gente vê que a gente é abençoada, né? Nesses momentos que a gente vê assim que todos os problemas que a gente enfrenta, mas você chega em casa, meu esposo fala assim, às vezes você chega em casa, você não vai nem na cozinha, fica só no quarto, porque às vezes a gente chega cansado, mas deles se amontoarem ali, todo mundo na gente, buscarem a gente vê que a gente é exemplo, que a gente está formando outros seres humanos, formando outros adultos no futuro, né? Então, assim, é você tentar se policiar, tentar se melhorar, sabe? Ser um ser humano melhor. É fácil? Não. Porque assim como eles copiam as coisas boas, eles copiam os nossos defeitos também, né? E a gente é cheio de defeito, né? E eu falo que eu mesma, tem hora que eu explodo lá com eles, assim, eu falo, não chega perto de mim. Não, Pamela, tá tão engraçado lá em casa, porque agora eu tenho que dar exemplo que eu sou a mãe que não pira. Aí ontem eu dei um pitizinho lá, eles, mãe, conexão materna.
Mas eu acho que isso é o legal, sabe? Sim. Assim, porque nós somos reais. Somos reais. Somos Sabe? reais. Eu lembro que quando eu comecei com o Instagram, a gente estava conversando agora há pouco sobre todos os haters e tudo, né? Sim. Quando eu comecei, assim, tinha dia que eu tava maquiada, tinha dia que eu tava muito descabelada, tinha varada à noite, às vezes um fica doente, às vezes, e lá em casa tudo é por atacado, se um fica doente, todos ficam doentes, principalmente quando é viral, né? Às vezes a gente varar à noite no hospital e levar todo mundo. Eu lembro que quando a gente chegava no hospital com quadrigêmeos, tudo doentinho, e a Miriam ali também meio doentinha também, 5 crianças pro médico atender de uma vez. Então era muito complicado. Então, essa realidade foi assim, que alavancou, sabe? E o que às vezes a gente precisa. Porque muitas vezes a gente entra no Insta, vê aquelas mães recém-paridas, com o corpo perfeito. Sim. Sabe? A casa limpinha, disposta a tudo. E não é a nossa realidade. E não é a nossa realidade. Sim. Você muitas vezes, igual eu falei, na gravidez do Miguel, teve vezes de eu postar chorando, porque eu tava amamentando e aquela dor, aquele sangue saindo, porque o seu peito tá rachado, seu corpo tá assim, sabe, deformado, porque você tá com aquela barriga que não te pertence. A autoestima lá embaixo, verdade, o cabelo às vezes tá 2, 3 dias sem lavar. Então, assim, às vezes eu falo porque isso me ajudou. Ver mães que mostravam a realidade, sabe, assim, a realidade do parto, do pós-parto, seja você ali de fralda, sabe, assim, porque no pós-parto, a dor que é para amamentar, porque amamentar não é acho lindo quem amamenta. Eu não consegui, os quadrigêmeos eu amamentei por 3 meses, e o Miguel eu amamentei 15 dias, porque eu não consegui, entendeu? E eu me cobrei no do Miguel. Eu falei assim, gente, dos quadrigêmeos eu amamentei 3 meses, eu não tive problema nenhum, e do Miguel eu não consegui. E o dia que eu vi o Miguel com uma mamadeira na boca, com poucos dias de nascido, nossa, eu chorei tanto. Eu me senti a pior mãe do mundo, a pior pessoa do mundo. Aí a minha pediatra falou assim, eu lembro até hoje, ela falou assim, mãezinha, não se cobre. Tudo bem você não amamentar agora, você não consegue. A sua realidade é essa. E se não fosse, eu estaria aqui para te ajudar. A sua pega foi errada, teve todos os outros problemas que veio nesse pós-parto, de laqueadura, de tudo, de corte, de tudo. E tá tudo bem. Ele vai crescer saudável. Então vai crescer Pamela, e é tão importante você falar isso, porque o contexto que a gente está hoje, ser mãe é aquela mãe super mãe, que trabalha, que cuida do marido, que vai para academia, que leva os filhos, e a hora que a gente fala, eu não consigo. Né? A gente desaba, mas a gente não consegue mesmo. Não consegue. Né? Não consegue ser tudo isso. E assim, parece que a gente tem que ser a super poderosa sempre. Sim. Né? A que não grita, a que conversa, a que educa só, que não surta. Que tá sempre maravilhosa pro marido, com a casa linda. Olha, eu vou falar, esses dias eu tava assim, é tão libertador, né? Um monte de coisa. Aí eu entro no quarto das meninas, aquela bagunça, guarda-roupa bagunçado. Eu falei assim, calma. Não. Eu falei assim, eu preciso surtar. Eu falei assim, ó, eu até brinquei com as meninas. Hoje eu faço acompanhamento com psicóloga. E eu falei assim, no futuro, vocês que procurem uma psicóloga pra tratamento, porque hoje eu vou surtar. Eu abri o guarda-roupa, joguei todas as coisas delas no chão, gritei, falei assim, não, peraí, isso aqui custa dinheiro, é roupa, a gente trabalha pra comprar as coisas pra vocês, é brinquedo jogado, isso aqui foram pessoas que te deram com carinho, não, vão arrumar assim, e dei meus gritos lá, né, porque foi necessário. E depois volta, né, Pamela, mamãe te ama. Eu precisava, né, e depois apaziguou, respirei, aí entra aquela mãe assim, eu vou lá, ajudo, cato uma coisa, disfarço ali. Aí elas correram, arrumaram o guarda-roupa delas, os meninos também, e tal. Aí eu falei assim, agora eu consigo respirar. Já dei a minha surtada, porque eu preciso disso de vez em quando. Sabe, já entendi isso. Que eu falei assim, vocês querem a mãe surtada? Tô aqui, presente. Então, e tá tudo bem, sabe? Assim, eu entendi que tá tudo bem eu ter esses momentos. Tá tudo bem eu não lavar vasilha hoje. Tá tudo bem eu não limpar a casa. Tá tudo bem eu ficar 3, 4 dias sem limpar a casa. Tá tudo bem. Tá tudo bem eles só varrerem a casa do jeito mesmo pra gente, Pamela. Entender sabe? isso, pra ter paz até com as crianças, né?
Sim, assim, eu entendi que eu preciso disso. E o mais maravilhoso é que eu tenho um esposo que não me cobra isso. Não me cobra eu estar perfeita, não me cobra a casa estar impecável sempre. Sim. Sabe? Tá tudo limpinho, a jantinha. Não, ele não me cobra isso. Sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem. As crianças me falam assim. Eu dei um exemplo esses tempos atrás para umas amigas minhas. Porque a gente estava na igreja. E o Davi chegou assim, com 8 anos. Davi, mamãe, eu tô com fome, né? 11 e pouco, tô com fome. 10 e pouco, na verdade. O culto começa, lá começa às 9, termina às 11, né? 11 e pouquinho. Eu tô com fome. Aí eu falei assim, cadê seu lanche? Eu não trouxe. Eu falei assim, então, sinto muito, meu filho. Você não trouxe porque eu não quis, porque tinha em casa, né? Aí eu conversando com as colegas assim, mas você não arruma o lanche dos seus filhos? Eu falei, não. Nem do Miguel, que tem 6 anos. Miguel, ele acorda de manhã, se ele quer levar lanche pra igreja ou pra escola, né? Apesar que na escola dele tem lanche, mas ele sempre é gulosinho, né? Ele pega uma cumbuquinha lá, arruma pão, arruma o que ele quer. Arruma o que ele quer pra lanchar e arruma na mochilinha dele e leva. Aí ela, nossa, eu falei assim, gente, eu sou a mãe eu tenho que que passar não um dia prepara nessa casa, eu não preparo café da manhã pra eles, eles se viram. Sabe, assim, você é uma mãe desleixada. Não, eles são independentes. Tem bolacha, tem pão, tem manteiga. Vocês tem fazem tudo. alguma refeição juntos, Pâmela? Vocês têm essa rotina? Durante a semana é mais difícil. Porque eu entro 11 horas no serviço, né? Então, durante a semana é mais difícil. Às vezes, à noite, a gente faz um lanche. Ou quando eu chego muito animada, eu faço uma comida. Né? Mas final de semana é todo mundo junto. A gente senta na mesa e tal. Mas eu não sou a mãe que prepara aquele café da manhã, não. Eu faço um almoço e tal. Aí meu esposo, às vezes, ele fala assim, eu que vou fazer café da manhã. Eu falei, você. Meu marido faz meu café da manhã. Aí, ó. Entendeu? E a gente, às vezes, é cobrada por isso. Por você não fazer o café da manhã pros seus filhos. Aquele mega café da manhã. Aquela mega janta. De colocar aquela mesa e tal. E eu, assim, hoje eu sei que eu não sou esse tipo de mãe. E eu me... é uma mãe maravilhosa. Vamos dizer, você tem 5 crianças em casa. Né? Se você for fazer tudo para 5 crianças e uma adolescente, você não vai aguentar. Os meus também, desde pequeno, acorda, coloca roupa, ele já escolhe a roupa, já sai, já toma banho sozinho. Esses dias atrás, os meus dormiram de uniforme. De vez em quando eles falam assim, eu vou dormir de uniforme. Pra no outro dia acordar já pronto, só escovar dente e pentear cabelo. Eu falei, criançada, não toma nem... Não. Aprenderam isso lá atrás, cedinho. Eles, assim, têm uma independência muito grande. Sim. E eu deixo sempre claro pra eles, assim, tudo que vocês decidirem tem uma consequência. Sim. Certo? Seja pra boa, seja pra ruim. Mamãe, cadê? Você guardou num lugar que tem que guardar? Cadê meu chinelo? Não sei. O chinelo é seu. Quem tem que cuidar é você. Não sou eu. Mas ela... Meu filho, o chinelo é seu. Quem tem que cuidar é você. Você chega, calçou o chinelo, tirou. Onde que tem que guardar? Na sapateira. Guardou na sapateira? Não. Então vai procurar. Ajuda. Não vou te ajudar. Quem perdeu foi você? Meus filhos têm que assistir esse episódio. Mas sabe por quê? Uma coisa que eu tenho muita consciência, eu não sou eterna. Sim. Eu não vou estar com eles pra sempre. Sim. Sabe? E se eu sair e acontecer alguma coisa e vir a falecer? E eu vou ter filhos ali dependentes. Sim. Vou ter um marido que para cuidar deles sozinhos, que não vai dar conta de tudo, porque nenhum não é capaz. E do mesmo jeito, eu posso não ter meu marido amanhã. Sim. Sabe? Eu preciso que eles sejam independentes. Sim. Sabe? Tanto nas escolhas deles e em tudo. A gente teve um episódio de um Natal, que eu sempre faço com eles, assim, é meio que um roteiro, sabe? Todo final de ano. Que eles escolhem os presentes deles dentro de um valor determinado, né? Geralmente é 40, 50 reais. E eles escolhem o que eles querem. E fazem lá os pedidos deles e me entregam. Porque eles sabem que Papai Noel não existe. Que é outra coisa que chocou muitas mães. Porque meus filhos, inclusive, eles desmentiram na creche, peditiquinho, desmentiram o coleguinha falando que Papai Noel não existia. Mas é uma coisa lá de casa. Enfim.
me entregam e eu vou analisar o que eu posso comprar aí dentro daquele valor específico. A Nicole, ela ama pelúcia. E ela pediu um cachorrinho de pelúcia e uma outra coisa. A Milena queria uma sereia, né? Aí, beleza, consegui, comprei pra eles. A gente revelou a sereia lá, os presentes. Aí a Milena ficou de olho no presente da Nicole. Aí ela queria, sabe assim, quando a criança quer meio que chorar, eu falei assim, mas quem escolheu a sereia? Foi você ou fui eu? Ah, fui eu, mamãe. Eu falei, então você vai ficar com a sereia. Ah, mas eu queria. Eu falei, não, minha filha, a sereia é sua. Você não vai ganhar uma pelúcia porque você mudou de ideia. Você escolheu a sereia, agora você vai brincar com essa sereia. E ela, assim, depois disso, hoje ela pensa muito bem o que ela vai escolher. Né? Então, assim, porque lá as duas têm personalidades. Uma é mais delicada, a outra é mais bruta. Né? Uma é mais decidida e a outra é mais cuidadosa. Então, assim, eu vou intercalando essas duas realidades delas, como gêmeas, né? A Miriam, ela tem o padrão dela, a decisão dela, sabe assim, adolescente, mas eles ainda oscilam nessa formação de personalidade, a Milena principalmente. A Milena é uma criança que desde bebezinha eu tenho que estar assim, puxando ela, porque a Nicole desde bebezinha sempre foi muito decidida, e a Nicole, além de ser decidida para ela era decidida para Milena. Sim. Sabe, às vezes ela escolhe Nicole, pichuquinha, 2 aninhos e pouquinho, ia lá, eu vou vestir isso, Milena isso. Eu quero esse, Milena isso. Então, assim, eu sempre tive que ter muito cuidado com isso. Dessas duas personalidades. Tanto é que, às vezes, eu tinha que colocar... A Nicole queria escolher, eu falava assim, não, Milena, você que escolhe primeiro hoje. Aí a Milena ficava assim, olhava entre um e outro. Aí eu olhava pra Nicole, esperando a Nicole decidir por ela. Isso eu tive que trabalhar. Hoje a Milena já é mais decidida. Mas, assim, quem me aconselhou foi um profissional, foi a pediatra, foi outras mães, porque para uma não ficar, por ser gêmeas, para uma não ficar esperando pela outra. Aí algumas mães me falam das consequências no futuro disso, de um filho esperar que o outro tome a decisão por ele. Aí, de um, assim, sabe assim, de não ter personalidade, sabe? E quanto isso pode ser afetado depois em escolhas futuras. Então, assim, hoje eu falo assim que eu tenho várias realidades dentro de casa, né? Várias personalidades, e a gente vai se adaptando, sabe? Assim, por isso que eu falo, criação de filho, você educar um outro ser humano é muito complicado. Sim, é muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. Porque você tá ali. É uma responsabilidade para a sociedade, né? Sim. Se eu crio filhos dependentes, sabe, assim, seja emocionalmente, seja de outras coisas, assim como se eu vier faltar, ele vai depender de outra pessoa. E nem sempre essa pessoa vai ser boa. Sim. Entendeu? Seja de amizades, né, que a gente sabe que pode levar pro bem e pro mal, ou seja de um cônjuge futuro, seja de uma pessoa mal intencionada. Então eu preciso que eles sejam independentes e arcam com as consequências desde cedo para que eles aprendam, sabe, assim, a lidar com isso. Se eu escolhi isso daqui, eu vou ter que, sabe, conviver com isso daqui e eu tenho que me adaptar com isso daqui. Assim como eu fiz com a Milena. Né? Eu esqueci de levar lanche na igreja. Sinto muito, agora só almoço. E nós vamos almoçar. Você esqueceu. Não fui eu. Essa é a sua responsabilidade. Então, assim, é perfeito? Sempre tem um roteirozinho perfeito? Não, a gente falha também, né? Mas, assim... Tem dado certo. Tem dado certo. Né, é a minha realidade. Tem dado certo. Perfeito. Né? Assim como pode acontecer de outras mães tentar e não dar certo. Igual eu falo. Eu dou exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela é uma super mãe. Super, assim. Por quê? Porque a minha irmã, ela é daquele tipo de mãe que faz aquele café da manhã lindo. Sabe, assim, ela vivencia a maternidade diferente de mim. E quando a gente se encontra, que são duas realidades, assim, de uma mãe que está ali vivenciando aquilo, e de uma mãe que está levando, né, vivenciando de uma maneira diferente, às vezes se choca.
Mas eu fico impressionada de como ela é feliz fazendo assim, sabe? E eu sou feliz do seu jeito. Sim. E aí, assim, às vezes eu falo assim, ela fala, quando ela me vê, ela fala que em alguns momentos ela precisa melhorar, e eu falo assim, e eu também preciso melhorar aqui. E às vezes eu vejo ela dando uma atenção para os filhos, minha irmã tem 4 filhos, dando uma atenção para os filhos, assim, fala, eu acho que aí eu posso dar conta, eu consigo. Ela fica, às vezes no final do ano ela vem, porque ela mora no Acre, e agora vai mudar para Rondônia, né? Eles têm, assim, ela é esposa de pastor, e a cada 2 anos, 4 anos, eles mudam. Então, ela acorda de manhã e aquele monte de criançada, ela faz ovinho mexido, ela faz as coisas, frutinha se tiver e tal. Aí meus filhos amam, né? Uma realidade totalmente diferente. Aí às vezes eu falo assim pra eles, não se acostumem não, viu? Sua tia vai embora daqui uns dias. Eu não vou ficar fazendo ovinho mexido 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra vocês. Mas eles vivenciam isso e é muito legal, sabe? E ao mesmo tempo ela vê assim, ai, mano, eles estão com fome. Lá no armário tem bolacha, tem pão, tem isso, tem aquilo, na geladeira tem. Ela, eu tenho que fazer isso também. Então, assim, e os filhos dela devem se sentir tão livres com você, né? Tão independentes, mostrando que são capazes de... Sim, também, sabe, assim, e ao mesmo tempo eu sou a tia bruta, né? Então, assim, eles já ficam assim, a tia brava, a tia bruta. Então, são, assim, mesma família, eu e ela, mesma família, mesma criação, mas que hoje a gente conduz, assim, de maneiras diferentes e tá tudo bem. Sabe? Por isso que às vezes eu tento entender a outra mãe que às vezes tá com um filho, não tá conseguindo nem pentear o cabelo. Sim. Porque a realidade dela, às vezes, é diferente. A mãe tem que estar bem, né, Pamela? Tem tanta coisa. É um universo que, se a gente for olhar assim, cada caso, eu falo assim, por que julgar? Pra que julgar? Sim. Né? Então, tem... Ai, maravilhoso. Opa, eu falei que eu falava demais. Eu acho que a gente pode passar aqui o dia inteiro e depois a gente cuida disso. Mas é incrível. E ainda incrível tem você aqui com a gente. Foi muito bom, muito obrigada por eu que agradeço. por ter aceitado. Obrigada. Tô morrendo de curiosidade de ver sua rotina, conviver com suas crianças, aprender um pouquinho. Vamos marcar um dia, você vai lá em casa. Eu vou adorar receber vocês lá em casa também, porque... E no Instagram você ainda tá mexendo, tá? De vez em quando eu posto alguma coisa, mas agora eu tô mais light. E quem quiser seguir a Pamela no Mãe de 6? @mãe de 6 _. Perfeito. Obrigada, Pamela. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Amém.